Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e a nossa aula de hoje é sobre tensão e cisalhamento médio. Quando nós temos um elemento e esse elemento está sujeito a um certo carregamento, surge assim as chamadas forças internas. E uma das forças internas que age na direção tangente à seção transversal do elemento é a chamada força cortante ou força de cisalhamento. Nós podemos dizer que a razão entre a força cortante ou força de cisalhamento em função da área da seção transversal é o que nós chamamos de tensão de cisalhamento média. Vamos ver então mais um pouco sobre tensão de cisalhamento média? Vamos ver? Olá, bem-vindo ao Banca Virtual. Nossa aula de hoje, tensão de cisalhamento, cisalhamento simples e cisalhamento duplo. Então, vamos falar sobre tensão de cisalhamento média? Observem que nessa figura nós temos aqui um elemento AB. Esse elemento AB ele está sujeito à ação de duas forças, uma força P e uma força P'. Vamos observar que a força P e a força P', elas são forças que estão agindo aqui no elemento exatamente perpendicular à direção longitudinal do elemento, onde vamos verificar que a força P e a força P' são forças de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Observamos então que essas forças P e a força P', podemos dizer que são forças externas exatamente a esse elemento. Então, se essas forças são forças externas, podemos verificar aqui. Se dermos um corte exatamente na seção transversal desse elemento AB, nós vamos então verificar quais são as forças internas que estão agindo exatamente na seção transversal desse elemento. Então, para que a gente possa entender quais são as forças internas que estão agindo nessa seção, nós vamos dar o corte para verificar exatamente essas forças que estão atuando. Então, no momento que damos esse corte, observamos que uma das forças que vai aparecer é essa força que ela é tangente à seção transversal desse elemento AB. Então, essa força que está tangente à seção transversal do elemento é o que nós chamamos de força de corte ou força cortante. Então, a força cortante ou força de cisalhamento é exatamente uma força interna que surge agindo exatamente no elemento, de tal forma que essa força interna, nós podemos verificar que essa força interna, ela vai dar exatamente origem a uma força que tende a cisalhar esse elemento. Por isso o nome força de cisalhamento. Então, se essa força ela está tangente ao elemento, ela vai criar nessa seção o que nós chamamos de uma tensão, onde a tensão média de cisalhamento que age nesse elemento, exatamente nessa região de corte, é a razão entre a força cortante ou força de cisalhamento em função da área. Então, se nós queremos calcular a tensão de cisalhamento média, vamos verificar que a tensão de cisalhamento média ela é simplesmente a razão dessa força de corte ou força cortante ou de cisalhamento pela área da seção transversal do elemento. Então, em cima dessa ideia, podemos verificar o quê? Vamos observar aqui exatamente esse pino, ou simplesmente esse parafuso. Observe que esse parafuso ele sofre a ação de uma força F para a direita e uma força F' para a esquerda. Então, vamos fazer algo interessante. Vamos então, para esse corpo que nós estamos vendo, vamos aqui, realizar um corte. Para que realizar um corte? Pois realizando o corte, nós poderemos assim verificar quais são as suas forças internas que vão estar atuando exatamente aonde nesse elemento. Então, no momento que dermos um corte exatamente na seção transversal desse parafuso, podemos observar que ao dar o corte eu vou ter exatamente essa força cortante agindo nesse elemento. Então, devido à condição de equilíbrio, podemos dizer que essa força cortante ela é igual exatamente a essa força F que age nesse parafuso. Dessa forma, podemos entender que esse cisalhamento que vai estar ocorrendo no nosso parafuso é o que nós chamamos, olha bem, de um cisalhamento simples. Dessa forma, a tensão de cisalhamento média é a razão da força cortante em função de quem? Da área. Porém, podemos verificar essa outra situação.
Olha que legal. Nessa outra situação eu tenho esse pino, onde esse pino ele está sofrendo exatamente algumas forças que estão agindo. Vamos ver as forças que estão agindo. Eu tenho aqui uma força F', olha só, para a esquerda, e tenho aqui outra força F agindo nesse outro elemento. Porém, vamos verificar que tanto esse pino EG como o pino HJ, eles estão conectados através de um elemento C e através de um elemento D. Então, se observarmos bem esse pino, o pino HJ, eu vou dizer que eu tenho exatamente nele essas forças agindo. Eu tenho aqui uma força F, uma força FC, uma força FD. Olha só, vamos verificar então que essa força F, essa força FC e essa força FD, elas estão agindo exatamente aqui no nosso pino. Muito bem, claro que sim. Então, se essa força está agindo aqui no nosso pino, nós podemos então dar um corte aqui no pino. Opa! Se eu der um corte nesse pino, eu vou verificar exatamente que eu tenho a força F, e nessa região de corte, onde foi dado o corte aqui, ó, eu tenho tanto uma força cortante para a esquerda, como também outra força cortante para a esquerda. Observe todas as duas, ó, tangentes à seção transversal. Logo, em função do equilíbrio, eu posso dizer que 2V é igual a F, ou seja, a força cortante é igual a quem? A F sobre 2. E dessa forma nós podemos simbolizar, nós podemos descrever que esse cisalhamento passa a ser o que nós chamamos de um cisalhamento duplo. Então, ó, vamos verificar que o cisalhamento ele pode ser tanto cisalhamento simples como cisalhamento duplo. Verificando que no cisalhamento simples, a força de cisalhamento ela é exatamente metade da força F que está agindo no nosso elemento estrutural. Então, podemos, através dessa equação, estabelecer ou simplesmente calcular o que chamamos de uma tensão de cisalhamento derivada de um cisalhamento simples ou derivada de um cisalhamento duplo. Para que fique mais forte esse conteúdo, vamos verificar uma aplicação. Opa, olha a nossa aplicação. Um arganel de âncora suporta uma força de cabo de 3 kN. Então nós temos aqui essa força agindo no arganel de âncora, esse é o arganel de âncora, onde eu posso dizer que essa força ela tem 3 kN. Se o pino tiver 6 milímetros de diâmetro, determine a tensão média de cisalhamento no pino. Muito bem. Então vamos observar como esse pino aqui, ó, está colocado devido a uma força de 3 kN, mas eu vejo que nesse pino aqui nós temos alguma força agindo nele devido ao contato do arganel de âncora. Vamos verificar? Podemos observar que eu tenho aqui, ó, uma força de cisalhamento agindo nesse sentido, outra força de cisalhamento agindo nesse sentido, ou seja, verificamos então que esse arganel de âncora, certo? Ele está provocando no nosso pino, certo? Um cisalhamento duplo. Então, se é um cisalhamento duplo, eu vou verificar que a força de cisalhamento que age nesse anel é metade exatamente de quanto de 3K. Dessa forma, eu posso dizer que 2V é igual a P. Então, V é igual a quanto? 0,5 de P. Então, se a nossa força P vale 3 kN, então o cisalhamento vai ser igual a quanto? 1.500 N. Muito bem. Mas aí vamos verificar que quem é a tensão de cisalhamento média? É a força cortante pela área. Como a área da seção do pino é uma área circular, então podemos dizer que a área será π, diâmetro ao quadrado sobre 4, ou se você quiser, πr ao quadrado. Então, verificamos que diâmetro do pino 6 milímetros. Muito bem. Se o diâmetro do pino é igual a 6 milímetros, então nós podemos agora, ó, verificar o quê? Que essa força de cisalhamento vai nos dar um valor de quanto? Se diâmetro é igual a 6, a área vai ser 2,743 milímetros quadrados. Sendo assim, a razão da força cortante 1.500 pela área vai me dar uma tensão de cisalhamento média de 53,05 megapascal. Então essa é a tensão de cisalhamento média que vai estar agindo aonde? Na seção transversal desse pino. Perfeito? Então este é mais um exemplo de uma tensão de cisalhamento média em função de quê? De um cisalhamento duplo. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com.